Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcos Matoso, sou o organizador desse evento e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer principalmente ao Matheus Jorel, que é o meu filho, por ter me incentivado a chegar aonde nós chegamos com esse evento. Ele não está por aqui, ele está no Mato Grosso participando do projeto Rondon. Então, quero deixar para ele aqui um grande abraço e agradecer por essa força motivadora que nos trouxe até aqui ao final desse evento. Também quero agradecer a todos os mais de 900 inscritos que participaram do evento. Isso me deixou assim muito feliz, muito contente, porque eu não tinha a menor noção da dimensão que esse trabalho poderia ter. Feito isso, agradecendo a você que está aí me assistindo, eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Eu sou natural de Curitiba. Há 10 anos eu moro em Araucária, que é vizinha de Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Sou professor do Colégio Estadual Professor Júlio Chimansky. Leciono Geografia num período de 40 horas na escola. Sou também coordenador de um curso de pós-graduação em História e Geografia do Paraná pela instituição ITECNE de Curitiba. E tentei aí, junto com esse evento, mostrar que existe possibilidades de fazer uma geografia diferente, de ocupar um espaço que até então parecia tão distante e ao mesmo tempo tão perto. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse evento e vou aqui contribuir também um pouquinho com a minha experiência de sala de aula, como coordenação do curso de pós-graduação e deixar para vocês alguma coisa que seja aproveitável também, assim como todos os outros palestrantes. Quero aqui, inclusive, deixar o meu muito obrigado por todos que aceitaram a participar desse evento. Algumas práticas que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo que eu venho lecionando foram, na realidade, muito significativas, tanto para minha pessoa enquanto docente, mas principalmente para os alunos que me acompanharam. Algumas delas eu vou pontuar aqui. Então eu vou comentar um pouquinho a respeito de cada uma delas para que vocês tenham um pouco mais de clareza. A visita ao cemitério, aparentemente é um ambiente que os alunos não aceitam de imediato. E é claro, porque é um espaço que normalmente nós não visitamos. Mas aí eu quero chamar a atenção para que vocês atentem a esse espaço, porque ele tem uma riqueza extraordinária. Analisando de forma bastante concreta o espaço do cemitério, pensamos assim, a estruturação e a organização do espaço dentro do cemitério. Eu posso trabalhar com o meu aluno no sentido assim, onde é que estão localizados os túmulos mais oponentes? Onde estão localizados aquelas personalidades da cidade? Tem um lugar específico, um ambiente específico dentro do cemitério. Via de regra, na entrada, na melhor localização possível do espaço do cemitério. E conforme a classe vai sendo afetada em termos de financeiro, você vai percebendo a distância em relação ao portão, a distância em relação aos túmulos mais oponentes e a configuração do tamanho e da estrutura de cada sepultura. Então, a organização do espaço econômico ele é refletido dentro do cemitério. Sem contar que nós podemos analisar junto, nesse contexto do cemitério, a ideia da territorialidade. Mesmo após a morte, alguns elementos que pertenceram àquela sociedade em questão permanecem
destacados em termos de se fazer presente dentro do território específico que é o cemitério. Podemos acompanhar aí, então, algumas imagens para vocês perceberem que é um ambiente muito interessante para se levar os alunos. Temos que ter muitos cuidados, ou alguns cuidados mais destacados, no sentido de questão de saúde pública. Muitos cemitérios têm túmulos abertos, tem muita água parada, que pode necessariamente desenvolver aí a questão da dengue, principalmente. Evitar de pegar nos túmulos, por conta de talvez alguma hepatite que pode ser transmitida por conta da água no cemitério, alguns túmulos que podem estar abertos. Então, trabalhar com o aluno a questão de que eu vou ao cemitério, mas eu tenho que ter um cuidado muito intenso em relação à questão da higiene e à questão da saúde. Mas é um espaço significativo, é um espaço que nós temos que aproveitar enquanto disciplina de geografia para fazer levantamentos importantes. Inclusive a questão ambiental, se tem um tratamento do necrochorume, se existe algum poço de análise da água que está em volta desse cemitério. A questão da localização do espaço propriamente dito desse cemitério, se ocupa ou não um espaço muito grande dentro da cidade. São várias as possibilidades que nós podemos tirar do cemitério propriamente dito. A outra atividade que eu desenvolvi com meus alunos aqui em Araucária diz respeito ao turismo rural. Acredito eu que muitas cidades no Brasil tenham essa possibilidade também de roteiro turístico que envolve essa característica de sair do ambiente urbano e se deslocar para um ambiente rural. Essa atividade ela é bastante interessante porque o aluno pode fazer uma análise da quantidade de infraestruturas que ele pode encontrar no ambiente urbano e diferenciá-lo, fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que é que se encontra na área rural. Então, aqui em Araucária nós temos um trajeto que é feito a partir da locação de um ônibus, da própria prefeitura e assim por diante. Acredito eu que isso pode ser adaptado também nas suas cidades para que o aluno entenda o desenvolvimento urbano a partir desse viés. Nessa ida é também possível observar elementos da própria natureza, os morros, as baixadas, os rios. Nesse trajeto que nós fazemos aqui em Araucária, nós passamos pelo Rio Iguaçu. O aluno pode observar a degradação do Rio Iguaçu já muito próximo à sua nascente. Então ele nasce na região metropolitana de Curitiba, quando chega já em Araucária completamente poluído. Só vai ter um fôlego um pouco maior alguns quilômetros adiante, então ele nasce praticamente morto, que é uma tragédia ambiental que nós temos aqui na região de Curitiba. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero agradecer ao professor Marcos pela oportunidade, pelo convite a participar desse primeiro encontro digital de Geografia fora de sala de aula. Para mim é um prazer fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza que será de grande valor não só para nós alunos, como para os professores, enfim, todos que participarem
desse evento. Meu nome é Erivelton Melo, eu fui aluno do professor Marcos no ensino médio, na disciplina de Geografia. Em 2010 me formei no Colégio Júlio Chimansky. Em 2012 me formei em Técnico em Meio Ambiente, já influenciado pelo professor Marcos Matoso, que desde o ensino médio sempre tive grande amizade e para mim é um exemplo de um excelente professor. No ensino médio, o professor Marcos organizou uma aula prática, uma aula em campo, né, onde nós participamos do turismo rural aqui de Araucária, conhecendo, né, os principais pontos rurais aqui de Araucária, onde residem e produzem, né, várias mercadorias típicas aqui da cidade, doces, bolos, enfim, vinhos, cachaça, uma série de mercadorias, né? Então a gente foi conhecer um lugar próximo aqui até da minha residência mesmo, mas que eu nem não conhecia, mesmo sendo próximo eu ainda não tinha conhecido. Então foi um encontro bem bacana, uma aula muito interessante. Fomos a nossa turma, mais algumas turmas também, com ônibus, tudo certinho, uma aula bem dinâmica, bem animada. E o intuito era que a gente conhecesse, né, essas propriedades, não só pelo contexto cultural, mas e sim conciliar o estudo que nós tivemos em sala de aula com a parte prática, né, com o dia a dia, principalmente voltado à geografia. Então foi uma aula muito interessante e produtiva, porque leva para nós alunos ter um olhar mais crítico, um olhar mais curioso, né, sobre a matéria de geografia. E o interessante também desse tipo de aula é que o aluno não fica somente na geografia, né, acaba entrando outras matérias, né, como a história, como a sociologia, a física, enfim. Então é muito diferente. É claro, você tem que ter uma base teórica, né? Mas você unir essa parte teórica com a aula prática é muito produtivo. Eu acredito que é uma situação muito importante e que deveria os professores se reunir e ter mais aulas como essa, porque não é aquele estudo só teoria, né? E você acaba aprendendo muito mais, porque você vê na prática aquilo que você já estudou, você já sabe a teoria, né? Mas você vê ali, a sua mente fixa melhor, é uma aula mais dinâmica, você vê outras situações ao redor, então é muito bacana. E a gente acaba aumentando até o interesse do aluno mesmo pelo estudo, né? Porque uma coisa é você ler e estudar e outra coisa é ver com os próprios olhos, pegar com as próprias mãos, né? Questionar o professor sobre o meio que a gente tiver naquela aula ali. Então eu acredito que vale muito a pena. Tanto que já se passaram 5 anos dessa aula e muitos assuntos que nós debatemos naquele dia eu lembro até hoje. Mas em contrapartida, muita matéria que a gente estuda ali meio que decorando e tudo mais, só a teoria, a gente acaba esquecendo. Aí de repente chega num ponto, claro que vai chegar num ponto da nossa vida que a gente vai precisar usar no vestibular, fazer o Enem e tudo mais, a gente acaba perdendo, né, essas informações e aí fica mais difícil, tem que começar a estudar tudo de novo. Então eu acredito que é necessário uma prática desse tipo de atividade mais vezes durante o processo de formação no ensino fundamental e no ensino médio também. É um conhecimento que a gente pode dizer informal e descontraído, né? Mas que gera como resultado a construção de um conhecimento verdadeiro. Então é muito bom, vale muito a pena. Além de a gente estar com os amigos ali, no ambiente fora da escola, com o professor, as conversas, os debates ali, vale muito a pena, é muito interessante mesmo.
Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer novamente ao professor Marcos pelo convite. Realmente um prazer fazer parte desse projeto. E é isso aí. Um abraço. Próximo ponto, ou a próxima proposta que eu tenho em termos de sair com o aluno de sala de aula, diz respeito ao mural geográfico. Essa atividade eu desenvolvi há alguns anos aqui no Colégio Chimansi mesmo, e funciona da seguinte forma. Nós tínhamos uma parede bastante grande no saguão da escola, levei para lá um retroprojetor, projetei na parede um mapa do Brasil e alguns mapas do Paraná. Fui lá na parede, fiz o contorno, os alunos me ajudaram a fazer o contorno desses mapas. Desligamos os aparelhos e aí na parede nós pintamos. Os alunos ajudaram a construir isso. Um grande painel com o mapa do Brasil dividido as regiões, dividido os estados, o mapa do Paraná, vários mapas do Paraná temáticos. Um do caminho dos tropeiros, outro da geologia, outro das entrada dos bandeirantes. Ou melhor, esse painel com os mapas ficou ali à disposição por muitos anos. E o que é que nós fazíamos depois dessa atividade? Trazíamos os alunos ali para ter aula naquele saguão, ou seja, tirávamos eles de sala de aula e isso já configurava numa atividade extremamente interessante para o aluno. Pegavam eles as suas cadeirinhas, chegavam ali e eu fazia a aula referente àquela temática dos mapas ali no saguão. Para eles aquilo era extremamente diferente, um modo interessante de observar a geografia numa outra ótica. Apresentavam trabalhos utilizando o painel, então é uma possibilidade. Acredito eu que na sua escola tem algumas paredes falando para você: me usem, ocupem o seu espaço geográfico. Outra atividade que eu também desenvolvi com meus alunos diz respeito ao uso do GPS. O que nós fizemos? Eu fui até a prefeitura e solicitei algumas imagens de satélite e algumas cartas topográficas do entorno da escola. Todas as prefeituras em qualquer cidade no Brasil têm um departamento específico que vai trabalhar com isso. Seja para cobrança de IPTU, seja para fazer a fiscalização, seja para resolver problemas de arruamento, algum órgão na sua prefeitura tem essas imagens. E, via de regra, elas fornecem para as escolas gratuitamente mediante uma solicitação por escrito da direção da escola, do corpo pedagógico, enfim. É extremamente simples conseguir essas cartas e essas imagens, basta fazer a solicitação. Fizemos uma análise das cartas e das imagens de satélite em sala de aula. Eles visualizando as ruas em torno da escola. E aí, o que é que nós fizemos fora da sala de aula? Os grupos específicos ficaram responsáveis de, ponto a ponto, com o GPS, medir a altitude do terreno, porque a escola no entorno da escola ela tem um arruamento que é bastante desnivelado. Então eles foram lá ponto a ponto com o GPS, marcavam um ponto, tiravam as coordenadas, tiravam a altitude do terreno e depois levamos para a sala de aula para fazer o comparativo. E a partir de então, eles entenderam o que são as curvas de nível. Na prática, em volta da escola, extremamente barato, simples de fazer. Claro que você precisa ter todo um organismo de planejamento, mas uma atividade extremamente simples para você tirar da sala de aula e mostrar para ele que aquilo faz sentido. O que é aquelas curvinhas de nível no mapa, como é que aquilo foi estabelecido. E aí ele na prática com o GPS ali anotaram, observaram e depois fizeram as comparações. E aí em alguns casos eles vão perceber assim, professor, mas isso aqui não está 100% correto. E aí eles vão perceber que tem alguns arredondamentos, enfim. Isso é uma aula que a gente pode considerar como uma aula de campo, uma aula fora da sala de aula. A
Última atividade que eu quero trazer para discutir com vocês é com relação ao varal astronômico. Essa atividade ela é bastante interessante, também utilizei o saguão da escola, eu utilizo todos os espaços da escola. Penduramos lá um arame e em sala de aula nós desenvolvemos todo um trabalho teórico sobre o sistema solar, sobre o universo e assim por diante. Então, o varal astronômico, ele foi realizado no pátio da escola, onde a gente teve um espaço, assim, legal para poder pendurar os nossos planetinhas. E o que chamou a atenção para mim nesse trabalho é que ele foi elaborado no começo do ano. No começo do ano, assim, logo nas primeiras semanas, a gente não conhece os colegas, a gente não sabe como que ele trabalha, se o colega ajuda, se o colega não ajuda no trabalho. Então, aí o professor pediu pra gente montar as equipes, sabe? Então, ficou aquela coisa, com quem eu faço, eu não conheço. Então, já foi uma coisa muito bacana pra gente poder interagir, conhecer os colegas, porque tem uns que faz, outros que não faz, um que ajuda, outro que atrapalha. Então, no começo do ano foi bacana a gente poder ter feito esse trabalho. E claro, a gente podia ter feito no final do ano, né? Que a gente já conhecia os amigos. Mas o legal do trabalho foi esse. Ele foi feito no começo do ano e logo no começo do ano pra gente conhecer o colega, a gente poder interagir, conhecer logo como ele trabalha, se ele faz, se ele não faz. Então, esse varal, ele foi feito no pátio. Então, cada planetinha tinha a sua escala, a distância de um ao outro estava tudo dentro da escala. E no dia que a gente foi pendurar os nossos planetas, quando terminou o Plutãozinho lá, comecei a observar desde o Sol até o Plutãozinho, Terra, Marte, todos. Eu observei até o cinturão de asteroide, tá lá no sistema solar. E o que eu aprendi muito, o que me ajudou muito a compreender nesse trabalho foi o sistema solar. Porque a gente via ali no livro o Sol, aí tinha outro ciclo, aí um planeta. Então foi uma coisa que ajudou não só a mim, mas eu creio que aos outros colegas a poder compreender o sistema solar. E quando cada aluno pendurava o seu planeta, ele tinha que explicar uma curiosidade, alguma coisa sobre o seu planeta. Então, além de a gente aprender sobre o nosso planeta, que a gente pesquisou, a gente pôde ouvir os nossos colegas falar sobre os seus planetas. Então, foi muito bacana esse trabalho, a gente aprendeu bastante. E teve dificuldades, dúvidas, mas eu acho assim, que foi nessas dúvidas, nessas dificuldades que a gente conseguiu compreender, que a gente conseguiu entender, aprender. Ficou por algumas semanas pendurado no pátio da escola, aí passava um colega ou outro, ficava olhando, sabe? Aí até a gente entrava na fila do lanche, o cara falava, isso daí é o sistema solar, não sei o que, nossa, que bacana. Então eu creio que não foi só para mim, os colegas da minha turma poder entender, mas todos que passavam ali no pátio, olhar para cima, ver lá o varalzinho, pôde compreender um pouco do sistema solar, ajudou bastante. E é isso. O varal astronômico me ajudou a compreender bastante o sistema solar. Pegamos uma bola de isopor, mais ou menos desse tamanho, deduzimos que aquilo ali seria Júpiter e pegamos os valores numéricos do planeta em termos reais e daquela esfera de isopor, fizemos regra de 3 simples, determinamos o tamanho dos demais planetas e o tamanho do Sol. Feito isso, as equipes foram para o saguão da escola pendurar os seus planetas conforme os tamanhos estabelecidos pelos cálculos de regra de 3. E além disso, as equipes trabalharam também, a partir da unidade astronômica, a distância do Sol e a Terra, a distância dos demais planetas. Então, o que é que nós fizemos naquele momento no varal astronômico? Os alunos puderam perceber o tamanho dos planetas em relação a eles mesmos e em relação ao tamanho do Sol, e também conseguiram perceber em uma escala as distâncias estimadas em relação aos planetas,
para eles aquilo faz sentido porque ele começa a perceber que a Terra, em relação a Plutão, está muito mais próxima do Sol. E não é à toa que o movimento de translação tem uma duração diferente do movimento de duração de Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e assim por diante. Então, ele visualizar, ele montar aquilo, passa a ter sentido a aula de geografia. Cada planetinha tinha a sua tabelinha ali com as descrições mínimas, alguma curiosidade que a equipe também resolveu colocar naquela etiqueta, naquela plaquetinha, e aquilo ficou pendurado na escola. Na hora do intervalo, na hora da merenda, os alunos estavam ali comendo, fazendo seu lanchinho e estavam lá visualizando aquele varal astronômico. Uma atividade extremamente simples, extremamente barata, e faz com que o aluno saia do seu espaço da sala de aula e vá para o pátio da escola sem maiores custos, sem maiores problemas. Eu quero deixar, a partir dessa explanação que eu fiz de algumas atividades que eu já trabalhei, 5 dicas que, no meu ponto de vista, são importantes para você, professor, para você, professora, para você, futuro professor, futura professora, pensar junto comigo e analisar que, de fato, são dicas que fazem algum sentido. A primeira delas eu tenho que pensar o seguinte: toda ação fora de sala de aula tem que estar conectada com aquilo que eu estou trabalhando em sala de aula. Então a dica número 1 é estar conectado. Eu não posso simplesmente sair para a rua, levar o aluno para uma aula de campo, sem essa aula ter uma conexão com aquilo que eu estou trabalhando em sala de aula. Então essa é a dica número 1, estar conectado com os conteúdos que eu estou trabalhando em sala de aula. A dica número 2 é planejar. Eu tenho que sentar, organizar o que é que eu vou fazer, para onde é que eu vou, e o mais importante, que no meu ponto de vista, envolva os seus alunos com esse planejamento. Escute-os, debata com eles, troque figurinhas, mostre, olha, isso aqui não é possível por causa disso e disso e disso, isso aqui até de repente é possível a gente fazer, mas envolva os seus alunos no ato de planejar. Por que eu falo isso, desse envolvimento? Porque se acontecer, por algum acaso, um imprevisto durante a aula de campo, ele vai entender que aquilo, isso aqui realmente acontece, a gente vai ter que mexer nisso, porque senão vai dar um problema maior lá na frente. Então, eles estando envolvidos no planejamento, eles conseguem entender principalmente os elementos de uma troca de atividade durante o percurso, porque eles sabem exatamente o começo, meio e fim da atividade. A dica número 3 é potencializar a aula. O que é potencializar a aula? É você ir antecipadamente para esse ambiente, fazer uma visita antecipada e observar o que é que eu posso agregar nessa atividade. Eu vou dar um exemplo bastante simples para vocês entenderem o que é essa potencialização que eu estou falando. Você vai fazer uma aula de campo para visitar um determinado rio próximo da escola. Então você vai fazer um trajeto X, Y para chegar até o rio. Normalmente o mais curto e o mais seguro para os alunos. Nesse trajeto você percebe que tem ali uma usina de reciclagem, por exemplo, entre a escola e o rio. Posso muito bem trabalhar as duas coisas. Então eu estou potencializando a minha saída. Como é que eu faço isso? Indo antecipadamente, observando o ambiente e tentando tirar o máximo proveito dessa saída. Então eu vou ao rio, trabalho todas as questões do rio, e aí eu vou chegar na questão do lixo, eu vou chegar na questão do meio ambiente, e aí no trajeto, ou de volta, ou de ida, enfim, vai ficar a critério do professor, tem a usina de reciclagem, ou seja, eu potencializei a minha saída. A dica número 4, eu preciso inovar. O que é inovar? É eu fazer alguma coisa diferente daquilo que não foi feito ainda.
Como é que eu vou fazer isso? Pesquisando, observando. Nós temos aí, inclusive, como o professor Marcos Ball comentou, muitos blogs interessantíssimos, com atividades maravilhosas, em que eu posso olhar lá e falar, caramba, eu não fiz isso ainda. Então, inove, crie. Vai dar errado? Claro que vai ter coisa que vai dar errado. Mas a tentativa, ela é a coisa mais importante a ser feita. Lógico que eu não vou levar os meus alunos para uma atividade assim que eu não tenho a mínima noção do que pode acontecer. Também não é isso. Mas quando eu falo em inovar, se esse ano eu trabalhei dessa forma, ano que vem eu vou trabalhar dessa forma e agregar mais alguma coisa. Ou seja, eu vou inovar a minha aula para que eu tenha a cada ano uma situação mais relevante, para que o aluno observe mais, compreenda mais, tenha mais apreensão daquilo que eu estou falando. Então, para recapitular, as 5 dicas que eu trouxe para vocês aí. Primeiro, estar conectado. O meu assunto de sala de aula tem que estar conectado com o campo e vice-versa. Segundo ponto, planejamento. Envolver o meu aluno com o planejamento. Isso é de fundamental importância porque ele vai entender, em caso de alguma mudança no ato da aula de campo, mais facilmente. Então, ele, como percebeu o todo, ou percebe o começo, meio e fim, ele vai conseguir analisar e tirar conclusões muito mais interessantes porque ele participou do planejamento. O item 3. Potencializar a minha aula de campo, fazer uma visita antecipada, observar o ambiente e ver o que é que eu posso agregar nesse mesmo trajeto, nesse mesmo espaço em que eu vou fazer a minha aula de campo. Quarto item, inovar. Eu preciso modificar a cada aula que eu faço uma estratégia diferente, ver aquilo que realmente funcionou e aquilo que não funcionou, adaptar atividades, enfim, eu preciso inovar. Quinto item, avaliar. A dica final eu preciso avaliar o conjunto, o antes, o durante e o depois. Senão fica algo que fica desconectado com o conjunto, o aluno precisa entender que ele estava aqui, veio aqui e terminou aqui. Isso, estando claro para você e para o seu aluno, tenha certeza absoluta que você vai ter sucesso com a sua saída de campo. E para finalizar a minha conversa com vocês aqui, claro que eu não posso deixar de agradecer imensamente por vocês terem acreditado no projeto. Quando eu dei o pontapé inicial, eu mesmo não sabia que teria essa dimensão, mas pelo andar da carruagem durante a semana, eu percebi e recebi muita manifestação de apoio, de sensação de prazer por ter acontecido o evento, por satisfação na fala de todos os palestrantes. Eu senti isso em todos os comentários e os e-mails que eu recebi, um agradecimento muito grande por parte de vocês. E é isso que eu, na minha essência, buscava, compartilhar um pouco daquilo que eu tenho enquanto docência com vocês conversarem comigo, também mandando as suas experiências e, claro, os palestrantes, eles foram as cerejas do bolo que abrilhantaram o nosso evento, trazendo dicas importantes, compartilhando as suas experiências. Então eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por vocês terem acreditado em mim, acreditado no projeto, e é isso que nós, enquanto professores, seja de qual área, nós temos que trazer para nós mesmos. Se o Estado não está cumprindo a sua parte, que façamos nós a nossa parte e levemos ao nosso aluno, aos nossos alunos, uma aula de qualidade, uma aula com significado, com importância social, trazer para esse aluno um querer estudar, um prazer em estar em sala de aula. Nesse sentido, eu me despeço de todos vocês, desejando sucesso na caminhada de vocês,
O meu e-mail vocês têm porque vocês receberam muitos. E nesse sentido eu quero deixar aqui já uma ótima notícia para vocês. Conversando com o professor Nilson César Fraga, que é da Universidade Estadual de Londrina, através da AGB Seção Londrina, existe agora uma possibilidade de certificação para o nosso evento. Então essa é a ótima notícia que eu venho trazer para você que acompanhou o evento durante a semana toda. Então fique atento nos nossos próximos e-mails. Eu vou estar encaminhando para vocês novas notícias sobre como ter acesso a todas as palestras. E agora, com essa notícia maravilhosa vinda lá da AGB, da Seção Londrina, via professor Nilson César Fraga, que foi um dos nossos palestrantes de hoje, é essa notícia maravilhosa da certificação do evento. Então, logo, logo eu estarei entrando em contato com vocês para passar as instruções de como que isso vai acontecer. Agradeço imensamente, muito obrigado e, por favor, postem lá no grupo do Face, comentem absolutamente tudo que vocês acharem importante. Eu vou usar aqui uma frase do Érico Rocha, que diz o seguinte: feito é melhor que perfeito. O que quer dizer isso? Isso significa que o nosso evento, ele foi feito. Foi perfeito? Não, não foi perfeito, mas ele foi feito. E o que significa ter acontecido? É que alguém fez. Então, o que eu quero trazer de mensagem final para você, professor, para você, professora, para você, aluno, para você, acadêmico, para você que simplesmente gosta da atividade geográfica, enfim, gosta de estudar, faça. Se você tem uma ideia, se você tem um desejo, faça com que ele aconteça de alguma forma. Muitos me falaram que isso não vai dar certo, como é que você vai reunir tantas pessoas para um evento virtual? Como é que os professores vão mandar para você palestras gravadas? Isso não faz o menor sentido. Pois é, tantos me falaram, e aí o que eu vou comentar com vocês é o seguinte: mais de 900 inscritos no nosso evento. O que eu posso falar para isso? A não ser uma grande gratidão, uma grande satisfação, tanto pessoal quanto para o grupo que me acompanhou durante essa semana. Nossa semana foi maravilhosa, por quê? Porque aconteceu o evento. Feito é melhor que perfeito. Então acredite em você, acredite no teu potencial, faça as coisas acontecer, claro, muito bem planejadas, com uma certa estrutura, e pode ter certeza que você terá sucesso. Meu muito obrigado a vocês por terem acompanhado essa semana. Espero que vocês tenham, de alguma forma, aproveitado todas as dicas que os professores apresentaram para nós durante essa semana. E lembrem-se, nós teremos acesso às palestras que aconteceram, então você vai ter esse acesso. Você, agora com a notícia da AGB Londrina, você também poderá ser certificado no evento. O que eu vou pedir para você? Fique atento aos meus próximos e-mails. Então eu estarei encaminhando para você um passo a passo de como é que nós vamos ter acesso a todo esse material. No mais, muito obrigado a todos e paz para todos vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou
o professor Marcos Matoso, sou o organizador desse evento e antes de